Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu quero dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. O texto chama-se Quebrantado e é muito importante que os irmãos saibam que não fui eu que escrevi esse texto, mas esse texto está dentro do Manancial e é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Vamos iniciar orando? Amado Deus, nós pedimos que Tu estejas conosco nesta reflexão. Ensina-nos, Senhor, aquilo que Tu desejas que nós possamos aprender, que a gente possa estar atento ao que a Tua palavra diz. Perdoa, Senhor, quando não agradamos, quando fazemos coisas que o Senhor se entristece. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Quebrantado e foi escrito pelo pastor William Rodrigues. Ele pede que leiamos Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 ao 18. E diz assim, Jeremias se queixando, né? Ai, Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que amo violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou cansado tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, Tu que examinas os justos e vê o coração e a mente, deixa-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? Esse é o lamento de Jeremias, amém? Bom, irmãos, então o texto, o versículo que o pastor William Rodrigues resolveu como o chave, é o versículo 9, que diz assim, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Bom, então quem fala essas palavras que a gente acabou de ler foi o profeta Jeremias. E ele era conhecido como o profeta chorão. Ele era muito chorão. E aqui ele estava num conflito tremendo. Porque assim, ele não sabia se ele continuava sendo porta-voz de Deus, se ele continuava levando os recados de Deus para as pessoas, ou se ele abandonava de vez o chamado dele. Ele já estava cansado de pregar contra o pecado do povo e ninguém dava ouvidos a que ele falava. Então ele estava muito chateado. E aí o pastor William Rodrigues diz assim, que todos nós que fomos tocados pelo Espírito do Senhor, nos deparamos todos os dias com esse mesmo conflito. Servimos a Deus ou abandonamos tudo e não fazemos nada? Jeremias está justamente com esse sentimento e essas intenções. Então, o profeta, ele foi tocado, ele foi transformado pela palavra. E ele descreve a sua experiência como um ardor, um fogo, uma coisa assim que ele sente dentro dele,
E que apesar dos esforços deles, de não querer mais dar sequência, ele não consegue parar. Ele não consegue se conter. Por quê? Porque o coração de Jeremias está quebrantado. Ele reconhece quem ele é e ele se arrepende, e ele sabe a grandeza de Deus. O coração dele está quebrantado. Por quê? Porque ele possui com Deus uma relação profunda. E as palavras do Senhor mexem com o interior de Jeremias e o impulsionam a agir como Deus agiria, como Deus age. Então ele acaba sofrendo por aquilo que Deus sofre e se padece com a realidade mediante a palavra. Então este é o mesmo sentimento que nós temos que ter. Nós também, como Jeremias, fomos tocados pelo Espírito do Senhor. Então, se você acha que você é uma pessoa espiritual, mas se a palavra de Deus não lhe faz perceber o mundo como Deus vê, se você não se indigna com o pecado e você nem ama as pessoas que estão perdidas, que estão sem Jesus Cristo, você é apenas um espiritualista. Aquelas pessoas que se encantam com as manifestações de Deus, mas que não levam uma vida realmente transformada, uma vida em que o Espírito realmente tocou e produziu frutos que fazem com que não só a sua vida seja modificada e transformada, como a do outro também. Então, quem possui um coração quebrantado, possui um coração inflamado pela palavra de Deus. E hoje eu queria contar para vocês a história do pastor Cláudio Duarte. Eu acho que a maioria de vocês conhece o pastor Cláudio Duarte. Ele é um pastor muito divertido. Eu me identifico muito com ele porque ele está sempre bem-humorado, sempre engraçado. E muitas pessoas que sequer parariam para ouvir um pastor acabam ouvindo o pastor Cláudio Duarte porque ele fala coisas engraçadas e depois ele pega este gancho e acaba pregando a palavra de Deus. Então, todas as pessoas que já ouviram o pastor Cláudio Duarte não poderão dizer que não ouviram falar de Jesus Cristo. E o pastor Cláudio Duarte, ele conta que a sua mãe veio da Paraíba quando mais ou menos já tinha 13, 14 anos. E aqui ela conheceu o pai do pastor, que na época já tinha 35 anos. E ele se engraçou com a mãe dele. Eles tiveram relação sexual e a mãe do pastor Cláudio Duarte engravidou. Então, assim, nem o pai queria o moleque e nem a mãe, porque ela só tinha 14 anos, recém-chegada do Nordeste, sozinha, sem condições. E eles pensaram em aborto, mas não conseguiram levar a termo essa ideia do aborto. Muito bem. A despeito de todas as possibilidades, o Cláudio Duarte acabou nascendo e não muito depois o pai dele o tirou da mãe e o entregou para uma tia criar. E ele conta que ele foi crescendo e mudando de lares. Ele não tinha uma pessoa que o orientasse definitivamente, porque ele estava num lar, ele aprendia as regras daquele lar, ele aprendia o vocabulário daquele lar, e daqui a pouco aquela pessoa já o repassava para outro lar. Então, aquilo que era permitido na casa anterior, o vocabulário da casa anterior, o comportamento da casa anterior, nessa próxima casa onde ele estava morando, não era uma coisa aceitável. Então ele foi se tornando uma pessoa totalmente desajustada e foi sofrendo muitos abusos, muitas violências, de lar em lar, trocando. Ele conta que trocou inumeráveis vezes de lares, sempre tentando se acertar. E finalmente ele acabou no lar de uns tios, e assim, totalmente sem estrutura, né, sem saber quais eram os comportamentos adequados. E lá ele trabalhava como, além de ser criado pelos tios, que ele não nega que certamente gostavam deles, mas ele era uma espécie de empregado doméstico. Então, uma das suas funções ali era limpar a casa. E disse que o pastor Cláudio Duarte, numa dessas limpezas, ele encontrou um livro dos Testemunhas de Jeová. E
E ele foi olhando aquele livro e tinha muitas figuras e falava da criação, falava sobre Daniel, sobre o rei Davi, tinham muitas histórias e ele foi lendo aquele livro, porque na casa desse tio tinha sim uma Bíblia sagrada, mas ela estava aberta no Salmo 91 e não podia mexer naquela Bíblia, ninguém podia, era como se fosse um amuleto. Então a página do Salmo 91 estava amarelecida pelo tempo, porque era como se ali estivesse a proteção da casa. Então ele se interessava pelas coisas que estavam escritas naquele livro dos Testemunhos de Jeová e diz que leu aquele livro mais de 40 vezes. Um dia ele passou por muitas dificuldades, né? Porque ele se tornou uma pessoa lerda, ele não era rápido nas suas decisões, ele era muito introvertido, ele não sabia conversar, ele era totalmente inadequado. E um dia, com 17 anos mais ou menos, ele conseguiu arrumar uma namorada. Só que ele conta que esta namorada tinha problemas espirituais. E a despeito disso, o tio dele disse para essa namorada: ô, minha filha, arruma um rapaz bom para você, um rapaz que tenha futuro. Cláudio não tem futuro nenhum, é um Zé Ruela, é um Zé Ninguém, nunca vai ser nada na vida. E o pastor ouviu aquilo e ele acreditava realmente que ele nunca seria nada na vida. E aquela moça com problemas espirituais, ela recebia quase sempre a manifestação do demônio. Então descia sobre ela um tipo de espírito que queria matá-lo. E ele tinha muito medo, mas a única pessoa que ele tinha mais próxima e que ele tinha certeza que o amava era essa namorada. Então ele disse que um dia ele pegou e conversou com Deus. Ele falou: Senhor, se existe o diabo, o Senhor deve existir também. Então, se o Senhor existe, faz alguma coisa, tira esse negócio desta moça, dessa minha namorada, porque esse diabo, esse espírito, sei lá o que é isso, quer me matar. E eu não quero morrer. E ele não sabe o que aconteceu. Essa moça realmente nunca mais incorporou essa entidade que queria matá-lo. E aí ele ficou tão surpreso que Deus o ouviu, que ele, no quarto dele, ele falou: Senhor Jesus, eu aceito que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, que o Senhor realmente morreu lá na cruz, eu aceito, me dá a oportunidade de trabalhar em prol da sua causa, de fazer alguma coisa, porque, gente, eu acredito no Senhor, eu tenho certeza agora que o Senhor existe. Bom, aí diz que não demorou muito, um colega o chamou para ir a uma igreja batista local lá em Xerém, onde ele morava na época e mora até hoje, no Rio de Janeiro. E lá, então, ele publicamente manifestou aí o seu desejo de seguir a Jesus Cristo. E aí ele começou a frequentar a escola bíblica dominical. E quando o pastor perguntava, ou o professor perguntava: não sei o que é de Daniel, ele sabia. Não sei o que é de Noé, ele sabia. Não sei o que é de Daniel, ele sabia todas as respostas. E um dia o pastor perguntou: nossa, mas como você sabe tanto da Bíblia, você é desviado? Ele falou: não sei nem o que é desviado. Eu sei tanto todas essas histórias, porque eu li naquele livro que minha tia tem na casa, dos Testemunhos de Jeová. Então o pastor entregou a ele uma Bíblia e falou: olha, este é o livro sagrado da palavra de Deus. Aqui está contida toda a palavra de Deus, e todas essas histórias que você sabe pela metade, aqui elas estarão completas. E aqui você vai entender o desejo de Deus para a sua vida. E aí o Cláudio Duarte passou a ler avidamente aquela Bíblia, ele lia de dia e de noite, porque ele estava familiarizado, ele queria saber o resto da história. E daquele tempo em diante, seu coração começou a arder pela palavra do Senhor, pela vontade de mostrar às pessoas que Jesus Cristo existia, que era importante na vida de cada um.
E aí ele foi estudando e um dia ele se transformou no professor de escola dominical também, porque ele era muito dedicado à palavra de Deus. E aí, como não tinha espaço lá na igreja, ele passou a dar aula num galinheiro. Mas ele tinha aquele ardor, aquela coisa, como Jeremias descreve, uma chama dentro de si para falar de Jesus. E ele começou então a ser criativo. Por quê? Porque dentro do galinheiro, as pessoas, os jovens, ficavam olhando para fora, porque a cerca do galinheiro era toda vazada, né? Todo mundo conhece um galinheiro, né? E os jovens acabavam olhando para fora, se distraindo com outras coisas. Então ele começou a criar situações para que as pessoas pudessem prestar atenção nele. Então uma vez ele foi falar de José, ele levou um skate para mostrar para eles como que José era um homem que gostava de ficar em pé, que se equilibrava nas piores situações e que se mantinha na rota. E assim ele foi crescendo, e Deus foi abençoando, e a chama do evangelho nunca se apagou do coração dele. E ele se transformou neste pastor famoso que todos conhecemos. Então, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo assim, que o Senhor, ele honra todo o coração quebrantado. E a palavra dele realmente é uma chama que nunca se apaga dentro de nós. Então, nós também temos que nos voltar para o Senhor e sermos zelosos em relação a esta chama que está dentro do nosso coração. Que nós possamos ser como Jeremias, como o pastor Cláudio Duarte, como tantas outras pessoas que, de diversas maneiras, nunca deixaram de pregar o evangelho. Bom, eu vou terminar aqui com o nosso manancial, que diz assim, que quem possui o coração quebrantado, possui um coração inflamado pela palavra de Deus. É isso aí. Então, meus irmãos, eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal. Deixo para os irmãos um abraço de ursa. E me despeço com a nossa palavra de chave, que é saudades.